Olá, eu sou Cristiane Bento, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. E esta é a videoaula sobre traumatismos dentários que eu estou ministrando para a disciplina de Odontologia aplicada à Fonoaudiologia 1. Nesta primeira videoaula, vamos abordar a definição de traumatismo dentário, a epidemiologia dos traumatismos dentários e as medidas de proteção que podem ser aplicadas. Na próxima videoaula, abordaremos a classificação de traumatismos dentários, falaremos sobre o exame do paciente e um pouco sobre reabilitação funcional e estética. A definição de traumatismos dentários, então, é que são lesões de extensão, intensidade e gravidade que podem variar, podem ser de origem acidental ou intencional, e são lesões causadas por forças que atuam no órgão dentário, ou seja, nos dentes. Ainda podem acontecer lesões nos tecidos de suporte, ossos e gengiva, que estão circundantes aos dentes, e são decorrentes de acidentes ou espancamentos. A ocorrência de traumatismo dentário é um grave problema na odontologia. Por quê? Porque existe uma alta prevalência, então esse problema acomete muitas pessoas e traz inúmeras consequências importantes. E dentre as consequências, então, dos traumatismos dentários, a gente pode citar três grupos: as consequências biológicas, as funcionais e as estéticas. Dentre as biológicas, quando os traumatismos dentários acometem os dentes descidos, pode haver alguma alteração do dente sucessor permanente que ainda está em desenvolvimento. Então, esse traumatismo no dente descido ele pode afetar o desenvolvimento desse dente permanente que está em formação. Além disso, o traumatismo dentário ele pode desencadear processos infecciosos agudos. Em relação às alterações funcionais, a ocorrência de traumatismo dentário pode reduzir a capacidade mastigatória daquele indivíduo por causa de um dente que está doendo, fraturado, né? Pode também alterar a fala e a respiração. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, uma pessoa que fratura um dente, né? Geralmente são dentes anteriores que são fraturados. Ela vai ter uma alteração na fala e na respiração. Por quê? Porque vai criar um espaço ali nessa região anterior. E, além disso, pode favorecer o desenvolvimento de hábitos orais deletérios, como, por exemplo, sucção de dedo, interposição de língua, ou ainda colocação de algum objeto, caneta ou algum outro objeto, naquele local onde se criou um espaço pelo dente traumatizado, né, no caso de uma fratura grande ou de uma perda até desse dente. Além disso, alterações estéticas, né? Como eu já falei, geralmente são dentes anteriores que são cometidos por traumatismos dentários. Então, isso pode gerar um impacto emocional e social para os indivíduos afetados. E existem inúmeras pesquisas que mostram que, principalmente na adolescência, quando a gente observa traumatismos dentários mais graves, fraturas maiores, isso gera, sim, um impacto na qualidade de vida desses indivíduos. Então, como os traumatismos dentários atingem principalmente os dentes anteriores, a gente observa que a fratura, principalmente fraturas maiores, ou perda desses dentes por causa do traumatismo dentário, podem gerar um impacto estético nos indivíduos, social, e esse impacto social é vergonha, dificuldade de interação social, às vezes aquele indivíduo ganha um apelido por causa desse dente, e ainda um impacto emocional, dificuldade de sorrir, de dar risadas, algumas questões relacionadas a esta questão emocional. E a gente tem um estudo que é um levantamento nacional de saúde bucal, que foi realizado, o último dele, em 2010, que mostra a prevalência de traumatismo dentário aos 12 anos de idade. A gente não tem, nesse levantamento, uma prevalência de dentição decídua de traumatismo dentário, mas a gente tem de crianças, de adolescentes aos 12 anos de idade. E aí a gente observa que, na região norte, 25% dos adolescentes de 12 anos de idade já tinham sofrido traumatismo dentário. Na região nordeste, 22%, na centro-oeste, 24%, na sudeste, 18,8%, quase 19%, e na sul, 21%. Então, a gente observa que entre
um quarto ou um quinto das crianças, né, dos adolescentes brasileiros, já foram acometidos pelo traumatismo dentário. E outros estudos que não esse levantamento de saúde bucal, mas outros estudos realizados em diversas regiões do país, estudos representativos de pré-escolares, mostram que então 1/3 das crianças em idade pré-escolar, que seriam crianças de 4, 5 anos, já sofreram algum tipo de traumatismo na região bucal. Então 1/3 dessas crianças, né, é uma prevalência bastante alta. E como eu falei com vocês, na idade escolar e em adolescentes, então crianças a partir de 6, 7 anos e na adolescência, em torno de 1/4 dessas crianças já sofreram traumatismos dentários. Em relação à localização desses traumatismos dentários, a gente observa que os dentes mais afetados são os dentes anteriores, principalmente os incisivos centrais superiores. Por quê? Porque são os dentes mais projetados. São aqueles dentes que, no momento em que você sofre uma queda ou você bate contra um objeto, vão ser os primeiros a chegar, né? São os mais anteriorizados. Então, é mais provável de fraturar os incisivos centrais superiores mesmo. E aí vamos lembrar que, né, de acordo com a definição do traumatismo dentário não é só fratura ou perda do dente, mas sim todo uma injúria que pode ser causada na estrutura que circunda esse dente, então no osso alveolar, na gengiva, né, além do próprio dente. Então, quando a gente pensa nos tipos de traumatismos dentários mais comuns, quando a gente vai para a dentição decídua, né, nessa faixa etária pré-escolar, a gente observa que o mais comum de acontecer quando a criança sofre um traumatismo dentário são os deslocamentos do dente, ao invés da fratura. Tá? Então, são os deslocamentos ou, né, como a gente chama, luxações. E por quê? Isso parece estar relacionado à maior resiliência do tecido ósseo alveolar nessa faixa etária. Então, o tecido ósseo ele é mais trabeculado, ele é mais resiliente, né, nessas crianças menores. Então, favorece com que o dente sofra um deslocamento ao invés, né, de fraturar. Já na dentição permanente, como essas crianças ou adolescentes já têm um osso mais resistente, né, com menos trabeculado, é mais fácil, então, existir fratura do dente do que deslocamento. Em relação à etiologia, ou seja, as causas do traumatismo dentário. Então, na idade pré-escolar, a gente observa que uma das principais causas são quedas da própria altura ao andar ou correr contra objetos ou quedas de lugares altos, né? E aí a gente vê que isso acontece muito em crianças de 1 a 3 anos. Por quê? Porque nessa fase as crianças estão aprendendo a andar. Então, muitas vezes elas não têm equilíbrio ainda, caem muito. Muitas vezes as crianças já querem correr sem nem ter muito equilíbrio, nem para andar, então as quedas são muito frequentes. E aí, quando essa queda acontece sobre uma superfície rígida, dura, um chão que seja, é muito fácil acontecer o traumatismo dentário. E quedas ao brincar, então crianças maiores, né, que pulam muito, saltam muito, né, e até aquelas que têm brincadeiras às vezes um pouco mais violentas, mais agressivas, acabam sofrendo, né, tendo uma chance maior de ter traumatismo dentário. Já em idade escolar, então quando a gente pensa em crianças a partir de 6 anos e adolescentes, é claro que podem ocorrer quedas, né, esbarrões contra outras pessoas ou objetos, também é frequente o traumatismo dentário decorrente de práticas esportivas de contato, acidentes de bicicleta, acidentes de carro e, claro, até espancamentos, né? Violência doméstica ou violência em algum outro ambiente. E aí vocês podem pensar, bom, mas se os traumatismos dentários, eles são acidentes na maioria das vezes, eu talvez não possa prevenir. Mas a gente pode, conhecendo a etiologia e os principais fatores predisponentes dos traumatismos dentários, usar esse conhecimento como base para o desenvolvimento de programas de prevenção ao traumatismo dentário, tanto no nível populacional quanto no nível individual. E aí a gente sabe que existem traumatismos acidentais e traumatismos causados por violência.
Então, a gente tem que lembrar que o traumatismo dentário ele vai estar relacionado muito com os aspectos biopsicossociais dos indivíduos e na inter-relação do indivíduo com o seu ambiente. Então, o que isso quer dizer? Depende muito do perfil daquele indivíduo. Se é um indivíduo mais quieto, mais sedentário, ou se talvez é um indivíduo mais agitado, que corre mais riscos, que tem atitudes mais arriscadas, mais, né? Então, isso tudo vai definir se é um atleta, por exemplo, que faz atividade de contato, ou uma criança que joga bola com os coleguinhas, ou se é uma outra criança que fica mais em casa, né? Que tem atividades mais paradas, mais quietas. Então, assim, tudo isso vai depender, né? Para a gente considerar se essa criança, se esse adolescente, ele tem mais risco ou não de sofrer traumatismo dentário. Então, a gente deve sempre levar essas em relação como é que são as condições que essa criança vive, né? Então, ele tem acesso à bicicleta, patinete, skate, né? Usa isso com frequência. Em casa ou nos ambientes que ele frequenta, tem escada? Como que é essa escada? Essa escada tem corrimão, né? Ela é uma escada mais perigosa, mais segura. No carro, no caso de crianças, usa cadeirinha, não usa cadeirinha, no caso de pessoas maiores, né? Usa o cinto, não usa o cinto, em relação à mobília de casa, né? Então, assim, quando a gente pensa em crianças menores, né? Essa mobília é protegida, tem as quinas protegidas, não tem, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração esse estilo mesmo de vida para que a gente possa entender qual o risco que essa criança, esse adolescente ou esse indivíduo está de ocorrer traumatismo dentário. Então, a gente pode falar que o traumatismo dentário ele tem uma etiologia multifatorial, né? Porque isso vai depender de diversos aspectos da vida desses indivíduos. Tem estudos que mostram que indivíduos de condições socioeconômicas mais desfavorecidas, né? Condições socioeconômicas piores, eles têm mais chance de ter traumatismo dentário. Por quê? Porque eles vivem em locais menos seguros. Por outro lado, existem outros estudos que mostram exatamente o contrário, né? Principalmente relacionado a crianças. Então, crianças que têm mais acesso à piscina, à bicicleta, a skate, né? A essas facilidades, a essas brincadeiras, elas têm mais traumatismo. Então, os resultados em relação a isso, né, a condição socioeconômica e ao traumatismo dentário, eles são muito contraditórios, porque, na verdade, se a gente pensar, faz todo sentido, né? Porque tanto um indivíduo que tem acesso a esses brinquedos, né, teoricamente mais perigosos, pode sofrer mais traumatismo, como também aquele que tem uma condição de vida menos segura, né? Então, às vezes, mora num ambiente que não tem muita segurança, também tem maior chance de sofrer traumatismo. Então, os resultados dos estudos são realmente muito controversos nesse sentido. E além daquela questão relacionada ao ambiente que a pessoa vive, ao estilo de vida, ainda existem fatores clínicos que podem também predispor a maior chance de ter traumatismo dentário. Então, indivíduos que têm uma sobressalência aumentada, que é essa situação dental aqui, ó, então, quando as pessoas têm um overjet, que a gente chama, né, acentuado, então uma projeção, né, desses dentes anteriores para frente, né, então vocês veem que existe um espaço muito grande entre os incisivos superiores e os inferiores. Então, como esses dentes superiores, esses incisivos superiores estão muito projetados, na hora que esse indivíduo bate em algum local, esbarra, cai e bate com a boca, o que acontece? Esses dentes estão muito à frente e a chance deles sofrerem algum traumatismo dentário é muito maior, porque além deles estarem à frente, não existe esse anteparo dos dentes inferiores. Então, a chance de esse dente fraturar, deslocar, acaba sendo muito maior. Além disso, o selamento labial inadequado, né? Então, aqui a gente vê o Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo conhece, quando era criança, e a gente observa que, de uma forma natural, né? Sem forçar nem nada, então a gente vê um sorriso bastante natural dele, ele não fecha, ele não sela os lábios de forma passiva. Se ele quiser selar o lábio, né? Fechar a boca assim mesmo, ó,
igual eu fiz aqui, ele tem que fazer força. E aí até o queixo dessas crianças acaba ficando enrugadinho aqui, né? Então, esse selamento labial inadequado, ausente, faz com que quando esse indivíduo bata sobre alguma superfície ou caia, o que vai acontecer? Não existe, né? Não tem a proteção do lábio superior para os incisivos. E é muito comum um indivíduo que tem essa sobressalência aumentada ter um selamento labial inadequado, né? Como no caso do próprio Ronaldinho, antes dele fazer o tratamento ortodôntico. Então, imagina, a criança, né, o indivíduo já não tem o selamento labial, quer dizer, já não tem a proteção do lábio e ainda vai ter uma sobressalência acentuada. Então, isso vai facilitar com que esse indivíduo tenha um traumatismo dentário. E aí, o que a gente pode fazer nessa situação? Quando a gente observa um indivíduo, né, que tem essa condição, o ideal é que ele faça mesmo um tratamento, né? E aí é um tratamento multidisciplinar, ortodontia, fono, às vezes tem que fazer algum outro profissional associado, porque pode ter também respiração bucal, então pode ser que tenha que ir pro otorrino, então a gente tem que fazer essa avaliação multidisciplinar para que a gente possa intervir nessa situação e diminuir as chances de traumatismo dentário e até de outros problemas que esse indivíduo deve ter relacionado a esse perfil dele. E agora, então, saindo da questão dos fatores etiológicos e predisponentes e indo para as medidas de proteção que a gente pode tomar, então, como prevenir, né? Que foi aquilo que eu já conversei com vocês um pouquinho antes. Em relação à proteção passiva, que é aquela que não depende do próprio indivíduo, não é ele se protegendo, né? É quando a criança é protegida independentemente da sua ação. Então, quando a escola, por exemplo, toma medidas para que o ambiente fique mais seguro, ou os pais tomam medidas para que o ambiente da casa fique mais seguro. Então, são medidas de proteção que independem da criança. Então, como eu falei, né, é quando o pai e a mãe colocam nos móveis da casa aquelas proteções de quina de mesa, né, ou de quina de qualquer móvel. Então, a gente coloca uma proteção mais macia. Móveis da casa, o ideal é que fossem, né, com bordos arredondados, mas quando não for possível a gente põe essas proteções. Nos playgrounds, então, o ideal é que eles sejam com piso de areia ou de um outro material que absorva impacto. Os brinquedos de plástico, em vez de serem brinquedos de ferro, né? Então, medidas que façam com que a criança que vai frequentar, que vai usar aquele espaço, se ela cair, se ela bater, a chance dela sofrer um traumatismo dentário vai ser menor. E ainda existem as medidas de proteção ativa, que é, por exemplo, o uso mesmo pelo indivíduo de dispositivos de proteção. Então, por exemplo, né, a gente usar o cinto de segurança no carro, né, ou, no caso da criança, usar a cadeirinha, né, com o cinto bem preso. Na prática esportiva de contato, usar protetores bucais ou capacetes, né? Então, por exemplo, vai andar de bicicleta, de skate, usar o capacete, né? Assim como a gente sempre recomenda, usar joelheira, cotoveleira, para evitar machucados, né? Traumatismos no geral, não só nos dentes. E também usar os protetores bucais em esportes de contato. Antigamente a gente via só pessoas que praticavam lutas e esse tipo de esporte usando protetores bucais, mas hoje em dia a gente já vê muito jogador de futebol utilizando. Então, para todo tipo de esporte que vá ter contato, seria interessante a utilização dos protetores bucais. A gente sabe que isso não é uma realidade para a maioria das pessoas. Então, vocês imaginam aquelas crianças jogando futebol, né, numa quadra ali da comunidade onde eles moram, uma comunidade mais humilde, com uma condição socioeconômica mais desfavorecida. Qual que é a chance dessas crianças terem acesso aos protetores bucais, né? A gente sabe que isso não é uma realidade, mas a gente tem que trabalhar da melhor forma que a gente pode, dentro da realidade que a gente pode, e oferecer e conhecer o que a gente pode oferecer de melhor medida de proteção para essa comunidade. E aí, voltando àquele fator etiológico de sobressalência aumentada e proteção labial inadequada, quais são as medidas, então, que a gente pode tomar? As medidas de proteção desse indivíduo em relação ao traumatismo dentário relacionadas com essas questões clínicas. Então, quando a gente fala de crianças, né, principalmente de crianças menores, é
orientar as famílias, né, a evitar o hábito prolongado de sucção de mamadeira, chupeta e dedo, porque esses hábitos favorecem a ocorrência de maloclusão e principalmente é esse tipo de maloclusão, que é a sobressalência aumentada, né, além da mordida aberta ou outras situações, mas nesse caso a gente está falando da sobressalência aumentada e que essa sobressalência aumentada favorece a ocorrência de traumatismo dentário. Além disso, caso a sobressalência aumentada já esteja instalada, né, essa criança já tenha uma proteção labial inadequada, é importante que a gente, então, encaminhe para um ortodontista para que ele faça um tratamento, então, interceptativo, preventivo, então, uma ortodontia preventiva interceptativa, para corrigir esse problema, se for possível, e o quanto antes. E aí, esse ortodontista vai saber nos falar o momento adequado para corrigir, se é possível já corrigir. E se for possível, então fazer essa correção para diminuir a chance desse indivíduo, caso ele bata, caso ele sofra um acidente, dele ter um traumatismo dentário. E aí mais um ponto que é importante que a gente fique atento é que pode existir um traumatismo que não é acidental. E aí o que acontece? Né? No caso das crianças, essas crianças podem estar sofrendo maus tratos, né? Adultos também podem estar sofrendo violência doméstica, ou, né, estarem inseridos em algum contexto de violência. Então, uma equipe de saúde, ela deve ser capaz de reconhecer os sinais e sintomas relacionados à violência, né? E no caso aqui, ao traumatismo não acidental. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é obrigatório os profissionais de saúde notificarem os casos de maus tratos. Então, a gente sempre deve ficar muito atento ao histórico desse traumatismo dentário. Então, quando a gente observa o traumatismo, a gente, claro, sempre vai perguntar, né? E eu vou falar disso na próxima videoaula. Como aconteceu, quando, né? Então, a gente quer entender a história desse traumatismo. E a gente tem que perceber se essa história desse traumatismo faz sentido, se é condizente com a lesão que a gente está observando, para que a gente possa desconfiar de alguma situação que não seja um simples acidente, né? E que possa estar relacionado, às vezes, à violência e que essa pessoa ainda não teve coragem ou ainda não soube como abordar, como denunciar. Então, nós, como profissionais de saúde, temos, assim como os professores, né? Também todos nós temos a obrigação de notificar ao conselho tutelar, né, da respectiva localidade onde a gente reside ou onde a gente atende esses pacientes sobre casos de traumatismo dentário. E no caso da gente não fazer isso, a gente ainda pode responder, né, com pena de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, é uma questão bastante séria. Então, nós finalizamos essa primeira videoaula de traumatismos dentários. Nós falamos de definição, da etiologia, das medidas de proteção. E na próxima videoaula, nós vamos conversar um pouco sobre a classificação de traumatismos dentários, então os tipos, sobre como abordar o paciente durante o exame, o que é importante, né, perguntar durante a anamnese, e eu vou apresentar um pouquinho sobre alguns casos de reabilitação funcional e estética e o que é possível fazer nesses casos, né, da perda ou da fratura dos dentes, como que a gente pode fazer essa reabilitação. Muito obrigada pela atenção, aguardo vocês na segunda videoaula sobre esse tema. Até lá!